Saúdo a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos a mais um momento da Palavra de Deus, de estarmos meditando na Palavra de Deus, também trazendo uma mensagem divina para você, amém? Trazendo uma mensagem traduzida pelo Espírito Santo de Deus para que venha a abençoar a humanidade, para que venha abençoar nossas vidas, amém? Eu já quero agradecer a cada filho que tem participado do trabalho da Igreja Pentecostal Jesus Cristo e a Vida, amém? Através do YouTube e também, amém, no Facebook, na página da Igreja Pentecostal Jesus Cristo e a Vida, também na página Centro de Oração Igreja Pentecostal Jesus Cristo e a Vida, com a profetisa Edileuza no Facebook dela, amém? Aqueles que têm acompanhado as lives, onde ela tem, amém, vindo divulgar também a palavra de Deus e profetizar na vida de todos, para que venhamos, amém, receber a nossa vitória, se assim nós cremos no poder da palavra de Deus. Chegamos a mais essa mensagem, amém, que tem por tema as maravilhas dos céus, amém? Aqui nós vamos entender o que é o significado da palavra céus dentro da palavra de Deus. E também diz assim, Deus fala do outro lado da vida, amém? Então nós vamos também participar desse ensinamento sobre a visão do Espírito, a visão espiritual e a visão da matéria, amém? A dimensão e a separação de ambas. Diz assim o texto: pois quando os filhos perecem na matéria, acordam no espiritual. Há separação, um lado a luz, outro a trevas. Deus fala, quem está lá vê tudo o que está acontecendo com a humanidade. Pois quem está desse lado não pode ver, pois há uma separação em visão. A visão do espírito é mais profunda que a do que está em matéria. Essas mensagens são as maravilhas de Deus. Tome posse, pois são ensinamentos para mudar a sua vida. O embasamento bíblico está em Hebreus, capítulo 7, do versículo 25 ao 27. Também no livro de Gênesis, no capítulo 1, que é onde nós vamos meditar primeiro, para que nós venhamos abrir o entendimento sobre a palavra céus dentro da palavra de Deus, dentro da Escritura Sagrada. O capítulo 1 e o versículo 1 diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então veja bem que nós vamos continuar lendo essa palavra e nós vamos chegar ao entendimento dentro deste ensinamento, amém, que a palavra de Deus, amém, dentro da palavra de Deus, a palavra céus, ela tem o significado de centro da vontade de Deus. Ela tem o significado de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E também ela tem o significado, amém, do fim da nossa visão, onde nós olhamos, que nós vemos as nuvens, amém? Também o significado céus, mas agora com outro nome, quando Deus está formando, de firmamento. Então, no versículo 1, quando Deus ele diz, amém, que no princípio criou Deus os céus, ele está dizendo, no princípio Deus ele reuniu a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E daí vai começar a criação. Sendo que quando o Espírito vai olhar, amém, para a terra que também Deus criara, amém, agora ela está vazia, está sem forma, está um abismo. E Deus vai continuar, amém, a criação. Agora, do centro dos céus, Deus vai formar, amém, toda a sua criação e assim tudo o que ele tem para fazer diante dessa criação até a consumação dos séculos. Então, esse primeiro céus representado é no espiritual, dentro da palavra de Deus. Amém? Ele representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele representa o início, o meio e o fim.
Então, toda vez que nós vermos a palavra céus dentro da Escritura Sagrada, nós vamos referenciar, amém, ao centro da vontade de Deus. E também, em certas passagens, ela está falando diretamente dos céus, aonde é o fim da nossa visão, amém, que tem as nuvens. E o Espírito Santo nos diz que ali é o fim da nossa visão. E Deus fez uma maravilha que o homem enxerga de forma, amém, esplêndida, gloriosa, maravilhosa. Amém? Então, isso daí é o firmamento. E nós vamos observar que agora Deus ele faz dessa maneira, ele entendendo e sabendo que precisaria, amém, que do centro dele houvesse, amém, esta formação. Pai, Filho e Espírito Santo, por causa de início, meio e fim. Amém? Então Deus ele criou, quando já estava, amém, em corrupção, ele vem à terra em forma de filho, amém? E ele vai dar a continuação. E agora, amém, Jesus retorna ao Pai e ele dá a sequência que é na consumação com o Espírito Santo. Então, do centro de Deus, do centro da criação, todas as coisas foram feitas. E todas as coisas, amém, serão trabalhadas até a consumação do século. E o homem sempre tem que olhar, amém, para o alto. Representa céus porque é o centro. E no fim da nossa visão está acima de nós para que nós venhamos entender que tem alguém que é maior que nós, que é o nosso Criador e que faz coisas e fez coisas, criou situações, faz, amém, tudo perfeito, coisas que o homem não tem como fazer. Que a ciência não tem como fazer, que a ciência não tem como, amém, criar, amém? Então, nós vamos continuar a leitura, agora no versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Olha que Deus forma, olha as maravilhas de Deus, como diz essa mensagem, o tema, as maravilhas dos céus, as maravilhas do Criador, as maravilhas do centro, amém, do Criador, que nós vimos no versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis, nós estamos vendo aqui, amém? Então preste atenção que quando Deus ele vai criar no primeiro dia, ele vai ver que a luz ela é boa, então ele faz a separação entre a luz e as trevas, representando para nós, no nosso decorrer da caminhada na Terra, dia e noite. E representando no espiritual, amém? Aquele que caminhou fazendo a vontade de Deus, olhando para os céus, para o centro de Deus, amém? Ele vai, como diz aqui na mensagem que eu li para você, amém? Após que a matéria aqui, amém, ela perece, a gente acorda no espiritual. E lá há uma separação, um lado é luz e o outro lado é trevas. Amém? Quem está no centro da vontade de Deus, claro que vai ficar na luz. Mas quem não fez a vontade de Deus aqui na terra, não observou o centro da vontade de Deus, amém? Não olhou para o alto, de onde vem o socorro, não caminhava segundo a vontade de Deus, irmãos, é dor, é sofrimento nas trevas. Até o dia do juízo final, aonde também ali aquele que não consegue o seu nome no livro da vida, será lançado, amém? No fogo eterno. Então, nós temos que nós firmarmos com o Senhor, porque Deus, amém, Ele cuida de nós, Deus, Ele nos orienta, amém? O Espírito Santo, a cada dia, está, amém, trabalhando através da vida dos seus filhos na face da terra, o qual Ele chamou para divulgar o Evangelho. E são muitas pessoas, amém, que Deus está trabalhando pelo intermédio da sua vida para orientar a humanidade, porque Deus ele não quer que nós venhamos nos perder, irmãos. Então nós temos que crer no poder da palavra de Deus. Amém? Se eu for estudar aqui o hebraico e mais outras situações aqui dentro da palavra de Deus, eu não vou chegar a essa conclusão definida. Amém? Até então, para que você venha também aceitar, você tem que descer dentro da palavra de Deus, você tem que orar ao Senhor. Até que então aqui está dizendo que a visão, amém, do Espírito, ela é diferente da visão da matéria. Então nós, para entendermos e vermos isso, nós temos que sair da dimensão matéria e entrar na dimensão espiritual. Amém? Então, eu continuo lendo para você, agora nós vamos para o versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Amém? Então veja bem, que o primeiro céu,
está formado. Que na criação que eu estou dizendo é no espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui agora no versículo 6, Deus ele está formando, amém, os céus que nós vemos aqui na terra, que nós vemos as nuvens, que nós olhamos. Esse é chamado de firmamento. Veja que ele está formando agora para nós entender os segundos céus dentro da palavra de Deus. E esse é chamado de firmamento. Veja no versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Amém? E separação entre águas e águas. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez e chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Amém? Veja que no primeiro dia, Deus ele constrói do espiritual, da sua vontade. Da onde lá na frente ele vai dizer, façamos, depois que ele cria até o sexto dia, amém, toda a sua criação, até o quinto dia, toda a sua criação, e no sexto dia ele vai dizer, façamos o homem. Quer dizer, agora ele se reúne, o centro, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que ele menciona no plural, façamos. Porque ele está unindo o centro, amém? E nós vamos fazer o homem, a nossa imagem e semelhança. Porque Deus sopraria o fôlego de vida, amém? Chamado as maravilhas de Deus, amém? No corpo qual ele formara da terra, e o homem teria o fôlego de vida. A alma viria ao homem e assim também o espírito, amém? Que dá o entendimento e a sabedoria. Então, é por isso que Deus falou assim. Mas vejamos que eu quero explicar para você aqui sobre a palavra céus. Amém? Que quando ele chega a formar, amém, ali o firmamento e ele faz a separação entre as águas, a palavra de Deus diz que assim ele fez. E ele chamou Deus, o firmamento, céus. Amém? É o segundo céus é formado por Deus dentro da Escritura Sagrada. O primeiro é Ele próprio. É Ele o Criador. Amém? Em 3 dimensões. É a Trindade. Mas o segundo é o firmamento, onde é o fim da nossa visão aqui na Terra. Amém? Então, para você entender que quando você lê a palavra de Deus, você vai entender que quando tiver a palavra céus, está se referenciando o centro da vontade de Deus. Amém? Mas eu vou aqui na mensagem. Amém? Nós vamos na nossa Bíblia para o livro de Hebreus, no capítulo 7, versículo 25. Eu vou ler do 22, amém? Para que nós venhamos abrir o nosso entendimento mais ainda sobre este algo que Deus está passando para nós dessas maravilhas. Pois quando os filhos perecem na matéria, acordam no espírito. Há separação, um lado a luz e o outro a trevas. Deus fala, quem está lá vê tudo o que está acontecendo com a humanidade. Pois quem está desse lado não pode ver, pois há uma separação em visão. A visão do espírito é mais profunda que a do que está em matéria. Amém? Então o Senhor está confirmando para nós que nós caminhamos aqui, irmãos, amém? E nós somos vistos, amém? Pela visão celestial. A visão celestial, ela nos consegue ver. Os anjos do Senhor, amém? Porque os anjos do Senhor são aqueles que estão, amém? Na luz. E os anjos do Senhor, eles conseguem ver a nossa caminhada, a nossa trajetória aqui na terra, amém? Assim também, aqueles que estão na potestade, que estão, amém? Vendo. É por isso que nós temos que estar aqui já na terra, amém? Voltado para o centro da vontade de Deus. Olhando para os céus, olhando para o alto, para aquele que é maior do que nós, para aquele que é o nosso Criador, para que nós venhamos ter vida aqui, ainda na luz, aqui. E quando fechar a nossa visão aqui, nós temos um lugar também na luz lá e não nas trevas. Amém? E também o lado trevas, também a visão trevas também vê a nossa caminhada. É por isso que quando o homem ele deixa a falha diante de Deus, ele deixa a brecha diante da sua vida com Deus, amém? Há permissão para ser tocado. Amém? Porque o adversário ele vem para tocar a pessoa. E se nós estamos em desobediência, ele consegue tocar. E Deus não pode, naquele momento, fazer nada. Porque ele deu a liberdade para nós. Escolher entre o bem
e o mal, entre o certo e o errado. Tá aí, filho, a liberdade. Aí você vai, amém, fazer a tua caminhada na face da terra. E você vai e caminha. Então é o que nós fazemos aqui, amém? Caminhamos aqui desta maneira. E então o versículo do capítulo 7 de Hebreus, o versículo 22 diz assim: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador superior aliança, de superior aliança. Amém? Por que ele está falando isso aqui? É porque até então, no início do capítulo 7 de Hebreus, Deus ele vai falar sobre Melquisedeque e Abraão. Ele vai falar que eles como sacerdotes. Amém? Mas só que aqui agora o Senhor está mostrando um sacerdote perfeito, que ele pagou um preço, o qual o Espírito Santo, o Consolador, amém? Ele tem toda a autoridade de trazer uma mensagem dessa hoje para que eu venha transmitir para você. Amém? Então é isso que Deus quer explicar aqui. Amém? Que o sacerdote, nós representando o sacerdote, nós morremos. Que nós somos, amém, criado muitos sacerdotes, porque chega um dia que nós morremos. Já Jesus não. Amém? Ele é o sacerdote perfeito. É o que vai dizer essa palavra para nós. Amém? E o versículo 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Amém? Então tem muitos sacerdotes. Então ele estava se referenciando como Melquisedeque, Abraão. Amém? Patriarcas e profetas também que fizeram a vontade de Deus, que Deus tem na Escritura Sagrada como testemunho, amém, para a caminhada do seu povo, como testemunho para aquele que quer seguir, amém, a vida plena com Deus. Então o Senhor está dizendo que, amém, estes vêm em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, que é Jesus, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Amém? Não sofre mutação. Amém? Ele é da forma que é. Ele é quem é. Ele é o maior. Amém? Ele é o libertador. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só, então ele veio para interceder por nós. Veja do início da criação. Do primeiro céus, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Jesus como libertador, o Espírito Santo como intercessor. Então ele está dizendo, por isso eu tenho a autoridade de divulgar uma mensagem dessa para os meus filhos, para os meus, amém? Que estão com a responsabilidade de ensinar a humanidade, de abrir a visão da humanidade dentro da minha palavra, vivendo o hoje. Vivendo aquilo que eu quero que hoje seja mostrado para os meus filhos, para que eles venham acreditar que eu estou falando com eles. Amém, irmãos? Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Amém? Então ele é mais alto do que os céus. Ele é maior que todas as coisas. Amém? Ele é maior do que o firmamento. Então ele é aquele que faz parte do início, da continuação e também do fim. Amém, irmãos? Versículo 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de sofrer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Amém? Então, ele está dizendo que nós carecemos. Amém? Hoje, sofrer todos os dias, amém, pelos nossos pecados, para que venhamos nos redimir dos nossos pecados. Amém? Nós vamos sofrer todos os dias. E está dizendo que ele não é imutável, ele não precisa sofrer todos os dias, amém? Nem pelo seu pecado que ele não tem e nem pelo do povo. Já nós não, nós sofremos pelos nossos pecados. E como sacerdócio, amém, é representado por Deus na face da terra, nós também sofremos, amém, pelo pecado, amém, da humanidade. Porque nós temos que instruir. E ao instruir, nós vamos passar também provações, amém, para que venha fazer com que, amém, os filhos venham abrir o coração, venham abrir o entendimento e servir a Deus, servir a esse Jesus. E entender,
amém, que o Criador, amém, ele vai voltar para que ele venha buscar a nossa alma, o nosso espírito, amém, tem que estar, amém, na luz, como diz o Senhor. A visão aqui, ela vai fechar e nós vamos para um determinado lugar no espiritual, amém, e nesse lugar nós temos que chegar lá e nós temos que estar na luz, porque senão, amém, nós vamos ficar ali na escuridão, nas trevas, amém, a nossa alma, o nosso espírito, e Deus não quer isso para a humanidade. É por isso que hoje Ele está orientando, amém, para que nós venhamos ter uma saída agora, para que depois nós não venhamos dizer que Deus não nos orientou na face da terra, amém? Versículo 28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homem sujeito à fraqueza. Qual é essa lei? É a palavra de Deus. Deus está dizendo que a lei, a sua palavra, ela vai constituir sacerdote, amém? Com fraqueza. Porque ela vai vir diante do sacerdote e vai mostrar para o sacerdote que ele é um pecador, que ele tem que se arrepender, que a cada dia tem que viver fazendo a vontade de Deus, que a cada dia tem que olhar para o espiritual de Deus, que a cada dia tem que renunciar, tem que viver de humilhação diante de Deus. Amém? Então é o que o Senhor está orientando a sua igreja. E Ele está dizendo que Jesus não, é diferente. Então a lei ela vai fazer com que nós sejamos constituídos em fraqueza. Mas a palavra do juramento que foi proferido à lei constitui o Filho perfeito para sempre. Amém? Mas o sacrifício, amém, das maravilhas de Deus, pela continuação, o sacrifício do Senhor, amém, que para muito parecia no momento que ele estava na cruz que ele estava sendo derrotado. Amém? Porque ele não sai daí agora? Porque ele não desce daí agora? Esse era o julgamento. Ele não é o Rei dos Reis, ele não é o Filho de Deus, porque ele não salva a si mesmo. Amém? Parecia dar-se para o povo o entendimento que Jesus ele estava perdendo. Mas Jesus não, ele estava vencendo. Ele estava vencendo a morte e o pecado. Para que eu e você viéssemos ter direito na continuação, amém, da geração da humanidade. E hoje nós tenhamos a oportunidade, amém, de nos arrepender diante do Senhor, porque, amém, Ele vai nos dar esta condição através do sacrifício perfeito, amém, porque Ele, a lei nele, a palavra de Deus nele, não mostra fraqueza, não mostra pecado, porque Ele não pecou jamais, Ele é o próprio Deus. É por isso que diz que Ele está desde o início da criação. Ele diz, eu sou o início, o meio e o fim. E Ele disse, aquele que não vim por mim, não consegue chegar até o Pai, porque tem que ser por mim, porque Ele foi sacrifício, Ele é a continuação. Quem não se humilhar a Ele, quem não tiver Ele como seu libertador, não tem parte. Quando a visão fechar aqui, como está dizendo nas maravilhas de Deus, Deus fala do outro lado da vida, amém? Quando fechar aqui a nossa visão para essa matéria, amém, ela se abre para o mundo espiritual. Mas que lado nós vamos estar? Que lado, amém, nós estamos hoje? Porque nós temos como saber de que lado nós estamos. Nós temos que saber hoje, amém, a nossa condição. Hoje eu tenho como saber se o meu nome ele está ou não no livro da vida, fortalecido. Amém? Porque o livro da vida, para nós aqui, tem a bússola. Amém? É a palavra de Deus. Quando nós lemos ela e nós passamos pelos mandamentos e nós vemos a palavra de Deus, Ele fala conosco. E nós temos a possibilidade, amém, dentro aqui da palavra de Deus, de sabermos, amém, se o nosso nome ele está fortalecido no livro da vida ou não. Se nós estivermos vivendo na condição que a palavra ela nos orienta a viver em santificação com Deus, é claro que o nosso nome está fortalecido no livro da vida. Mas, irmãos, quando nós lemos a Escritura do Senhor e nós vemos que está fugindo, que não está segundo o que Deus tem nos instruído, amém? Já está ficando segundo a nossa vontade, segundo a vontade do nosso coração, irmãos, nós temos que voltar para a palavra de Deus. Nós temos que viver a palavra de Deus, porque nós temos que viver. Não adianta nós conhecer somente, amém, sem pôr em prática. Amém? Nós temos que usar a nossa fé, mas nós temos que ter a obra nessa fé.
Amém? Então nós estamos com essa mensagem aqui, amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês que estão participando, amém? Eu quero, amém, neste momento aqui, amém, pedir ao Senhor as bênçãos, amém, do trono dos céus para com todos vocês que têm acompanhado, para com você que está acompanhando, amém, a cada dia o trabalho dessa obra. Que Deus vos abençoe, que Deus, amém, venha entregar para você uma visão aberta, amém, que Deus venha, amém, tocar o seu coração, que Deus venha quebrantar o seu coração, amém, aquele que já está quebrantado, que Deus venha fortalecer, aquele que já está com a visão aberta, que Deus venha continuar fortalecendo, amém, irmãos, mas nós temos que continuar evangelizando o povo de Deus, amém, e você que é um sacerdote, amém, na face da terra, representando, amém, um pastor, um obreiro, um missionário, amém, porque todos nós, amém, somos do corpo de Cristo, amém, que Deus vos fortaleça, dê, amém, força, amém, ânimo, sabedoria, para que nós venhamos permanecer, amém, na verdade com o Senhor, vivendo o que Deus, amém, tem, para que nós venhamos viver e também ser luz na face da terra. Deus abençoe a todos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.